Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o seu amado Filho, esteja convosco. E quero desejar para todo adventista do sétimo dia um sábado feliz e maravilhoso na presença do nosso Criador e do seu Filho Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez para fazer chegar até você a palavra profética. Antes de começarmos com mais tocar a trombeta profética da palavra de Deus, eu gostaria de partilhar com vocês um hino do Inário Adventista do Sétimo Dia. O hino é 182. Se puderes acompanhar comigo, podes acompanhar pegando o teu inário. Isso é Inário Adventista do Sétimo Dia em português, o número 182. Diz o salmista: todo ser em que há fôlego do Senhor, louve o nome de Deus. Amém? Cristo te chama com muito eterno amor, o pecador vem atender. Dele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. O pecador, eis o Senhor, vem e atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama pra vir descansar, o pecador vem atender. Teu grande amor te quer minorar, venha Jesus te render. O pecador, eis o Senhor, vem e atende com fé a chamada de amor. Cristo deseja, pois, te perdoar, o pecador vem atender. Tudo ele fez para te resgatar, venha Jesus te render. O pecador, eis o Senhor, vem e atende com fé a chamada de amor. Cristo de novo se põe a chamar, o pecador vem atender. Corre depressa, se vem te entregar, nada te deve deter. O pecador, eis o Senhor, vem e atende com fé a chamada de amor. Amém? Oh, como é bom louvar o nome do nosso Deus. Agora eu convido você, aonde estiver, se dê para ajoelhar, que ajoelhe comigo, vamos falar com Deus.
nosso Pai Celestial. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração te rendemos em nome de Jesus Cristo, porque Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso mantenedor, e graças te rendemos também, Pai Santo, porque pela Tua bondade e Tua misericórdia, o Senhor nos está concedendo mais uma vez o privilégio de transmitirmos a Tua palavra através desta rede social, que é YouTube, de modo que esta mensagem chegue a demais pessoas que queiram ouvir a Tua palavra, que querem aprender mais e mais a respeito do conhecimento do único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Seu Filho amado. Eu peço nesta tarde do sábado, Deus eterno, que Teu Espírito ilumine e dê clareza a todos quantos puderem se deparar com esta mensagem. Utilize-me como instrumento, é que eu te peço e te agradeço, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Ok. Já falamos com Deus, a fim de pedirmos a orientação e a guia que vem do Seu Divino Espírito. Amém? A partir de hoje eu quero começar uma nova série, né, de mensagens aqui no nosso canal, conectando o livro de Daniel e Apocalipse. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, a infalível palavra de Deus. Quando nós abrimos em Provérbios, tá? Vamos para o livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a tua Bíblia. Provérbios. Capítulo... Deixa eu só procurar. Provérbios, capítulo 20... Só que procurar aí que às vezes o texto foge-me um pouco a cabeça, mas logo já eu acho esse texto. Provérbios capítulo 29, versos 18, a palavra de Deus assim nos diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, meu querido irmão e irmã, a palavra de Deus diz que sem profecia o povo de Deus se corrompe, o povo de Deus perece, morre espiritualmente. Então nós vemos aqui a importância da palavra profética. E quando também vamos para o livro de Pedro, ok? 1 Pedro, vamos ver o que o apóstolo de Jesus Cristo tem a dizer a nós também concernente a palavra profética, tá, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, de 1 de Pedro, versos
Versos 12 diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. E Pedro também, em sua segunda carta, segundas cartas aos Pedros, no capítulo 1, versos 19, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então Pedro está a dizer, irmãos, que devemos reter muito firme, que devemos reter com toda a firmeza a palavra dos profetas. Se nós nos apegarmos firmemente à palavra dos profetas, diz o apóstolo Pedro, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Em outras palavras, irmãos, a mensagem profética dos servos de Deus, elas são como luz que iluminam a lugares escuros, até que o dia amanheça, ou seja, a fim de que nós não tropecemos. Por isso que Salomão vai dizer que sem profecia o povo de Deus perece. E o povo de Deus só está a perecer, só está moribundo, dormindo, porque não soa a palavra profética. Porque os servos, os atalaias de Deus não estão dando o sonido certo à trombeta. Então é necessário que os servos de Deus toquem a trombeta um som certo. E a trombeta deve soar a mensagem de profecia para acordar o povo de Deus. O povo de Deus precisa perceber que um tempo muito curto nos resta como povo de Deus, a fim de nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. Pois os eventos cada vez mais se cumprem bem diante dos nossos olhos, queridos irmãos. Quando nós vamos também para o livro de Crônicas, vamos deixar a palavra de Deus falar para nós, ok? Só assim iremos para o estudo de profecia. Vamos também ler o estudo de profecia para vermos o que o estudo de profecia também tem a dizer concernente a esses textos, meus irmãos. Então, vamos para primeiras crônicas. Tá? Vamos abrir primeiras de crônicas. Capítulo crônica é onde narra a história do rei Josafá, quando ele saiu vitorioso diante de 3 inimigos que vinham para combater contra o rei Josafá, mas glórias a Deus que deu vitória a seu servo. Olha o que Josafá vai dizer. Segundas de Crônica, capítulo 20, versos 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, queridos irmãos, onde é que está a prosperidade? Onde é que está o segredo para que o povo de Deus prospere espiritualmente? Crendo nos profetas de Deus. Onde é que está a segurança do povo de Deus? Crendo em Deus, queridos irmãos. O povo de Deus só não está a prosperar espiritualmente porque descartaram a voz da profetisa. Já não querem ouvir a voz dos profetas, os ungidos de Deus. Por isso que o povo está à mercê, está morrendo espiritualmente porque não há a voz da profecia. Apocalipse capítulo 1, queridos irmãos.
Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O que vemos aqui de informação? Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe de quem? Recebe de seu Pai, o Deus único, Deus eterno. E Cristo, por sua vez, dá ao anjo, e o anjo faz chegar até João, que é nosso conservo, nosso irmão. Então vemos aqui um sistema de hierarquia celestial, queridos irmãos. Jesus recebendo do Pai, tá? Tal como também em Mateus capítulo 28, verso 18, é-me dado todo o poder no céu como na terra. Então Cristo recebe de alguém superior a ele, que é Deus o Pai. Tá? Cristo recebe de seu Pai, que é maior do que ele fala isso em João, capítulo 14, versos 28, o Pai é maior do que eu. E o Filho de Deus, por sua vez, dá ao anjo Gabriel, ok? Que é o terceiro na hierarquia celestial. O anjo Gabriel é o terceiro na hierarquia celestial, queridos irmãos. Por isso que, depois de Deus vem Cristo, depois de Cristo vem o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel faz chegar esta revelação a João, que escreveu o livro de Apocalipse. E João testemunhou a respeito da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E aventurado, feliz é o homem e a mulher que lê, ouve e guarda as palavras da profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo. O tempo está terminando, meus queridos irmãos. Satanás tem um tempo determinado a qual lhe foi dado. E esse tempo que lhe foi dado é 6.000 anos, queridos irmãos. E os 6.000 anos estão cada vez mais na sua reta final. Está cada vez mais culminando esse tempo que Deus deu a Satanás. E Satanás conhece muito bem esse tempo que lhe foi dado. Por isso que a gente precisa começar conectando, estudando especialmente nesses últimos dias, ficarmos atentos em examinar profundamente os livros de Daniel e Apocalipse, porque tudo quanto foi predito nesses livros, queridos irmãos, no passado já se cumpriu, e o que está para se cumprir, vai se cumprir e já está se cumprindo, queridos irmãos, bem diante dos nossos olhos. Precisamos ficar atentos, queridos irmãos. O livro Eventos Finais, tá? Eu vou ler no físico, não no digital. Eventos Finais, eu tenho aqui o físico. Quando nós abrimos o primeiro capítulo deste livro, Eventos Finais, tá, queridos? O primeiro capítulo tem como tema a última crise da Terra. E eu vou ler somente algumas páginas, tá, que estão neste livro. Na página 17, diz assim: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Vou repetir este parágrafo. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. O povo de Deus, a amada igreja de Deus, precisa ter essa necessidade íntima de estudar as Sagradas Escrituras. Especialmente, devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra mereceram.
Quer dizer, queridos irmãos, a palavra de Deus no seu todo, de Gênesis a Apocalipse, há uma necessidade íntima de estudarmos ela nesses últimos dias. Porque precisamos começar a entesourar a palavra de Deus na nossa memória. Porque está chegando o tempo em que vai ser nos tirado a Bíblia, como aconteceu com os nossos irmãos no passado, na Idade Média, os valdenses, entre outros, queridos irmãos. Mas só que a serva do Senhor vai particularizar, vai excluir 2 livros dentro das Sagradas Escrituras que merecem um estudo especial, um estudo peculiar, que são os livros de Daniel e Apocalipse. Por que a serva do Senhor está dizendo especialmente Daniel e Apocalipse merecem a atenção como nunca antes na história da nossa obra? Por quê? Ela vai dizer o porquê. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Por isso, irmãos, quando nós abrimos, tá? Eu convido você a pegar a tua Bíblia. Por que a mãe está falando que a luz que Daniel recebeu foi dada especialmente para esses últimos dias e não para os dias dele? Quando nós abrimos a Bíblia em Daniel capítulo 8, tá? Daniel capítulo 8, tem algo aí, tem uma informação muito interessante que o anjo Gabriel vai falar para o profeta Daniel, ok? Daniel capítulo 8, versos... vou começar do versos 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então Daniel queria compreender essa visão, queria compreender esta profecia, o significado desta profecia. Mas Gabriel, que lhe foi dado a ordem por Miguel, que é Jesus Cristo, para dar a entender a Daniel o significado dessa profecia, ele diz, olha Daniel, esta profecia não é para o teu tempo, esta profecia é para o tempo do fim. E o verso 19 diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E quando nós vamos para o versos 26 do capítulo de Daniel, diz assim, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela, fecha a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Por quê? Porque é o que a serva do Senhor está dizendo aqui. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Quem é o povo? Quem é a geração que está vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias? É a nossa geração, a quarta geração, a quarta e última geração. A geração que vai ver Jesus Cristo voltar é a nossa. Estás tu se preparando para a breve volta de Jesus Cristo? É o breve retorno de Jesus a tua grande esperança dentro do teu interior? Jesus está vindo. Então precisamos nos preparar mais do que nunca, meus queridos irmãos. Eu vou prosseguir com a leitura aqui no livro Eventos Finais, página 17. Leamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Por que a serva do Senhor
está a nos advertir, nos aconselhar a lermos e estudarmos o capítulo 12 de Daniel. Pois dentro do capítulo 12 de Daniel, se ainda não fazes ideia, o versos 1 fala-nos a respeito do fechamento da porta da graça. Quando Miguel vai se levantar e o tempo de angústia que vai acontecer, o qual nunca houve. Também Daniel 12 fala-nos a respeito da ressurreição especial. No versos 2 e os versos 4, Daniel 12 fala-nos de algo muito saliente e importante. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O tempo do fim, 1798, o livro de Daniel foi descelado, foi aberto, queridos irmãos. E as profecias começaram a ter mais clareza, mais compreensão, a começar com o povo milerita, até os nossos dias, queridos irmãos. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia, porque lá em Daniel 2 está escrito que só vai escapar dos flagelos das 7 últimas pragas aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, quando Miguel se levantar. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades, cuja compreensão nos é necessária. Qual é o último livro do Novo Testamento? Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o Pai lhe deu. E Cristo fez chegar ao seu anjo, e o anjo foi chegar até João, e João as notificou até nós. Então, a serva do Senhor diz que precisamos fazer o quê? Estudar o livro de Apocalipse. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades, cuja compreensão nos é necessária. Onde é que está contido a mensagem dos 3 anjos? Apocalipse. Onde é que está contido a mensagem dos 144.000? É Apocalipse. Onde é que nos é espelhado a respeito da besta, imagem da besta, o sinal da besta, o número da besta? Em Apocalipse, queridos irmãos. Onde nos é apresentado de uma forma profunda a respeito dos ventos sendo segurado pelos 4 anjos? É Apocalipse. Novo céus e nova terra? Apocalipse. Acerca da divindade de uma forma mais clara ainda? É Apocalipse. Então, em Apocalipse, queridos irmãos, diríamos que é um resumo da Bíblia toda. Então, por isso que ela fala tem muita verdade cuja compreensão nos é necessária. E para compreendermos, precisamos estudar o mesmo livro. As predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. As predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. As 6 trombetas já se cumpriram? Já se cumpriram. Os primeiros selos já se cumpriram? Já se cumpriram. Muitas das predições do livro de Apocalipse já se cumpriram. E as que não se cumpriram ainda, diz a serva do Senhor, e logo se cumprirão. Estamos a milésimos, queridos irmãos. Estamos a tempos, a passos curtos para o cumprimento da lei dominical. E já está predito no livro de Apocalipse. Então precisamos, queridos irmãos, compreender tudo isso. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente, queridos irmãos. Devemos aplicar toda a nossa diligência, toda a nossa força, nossa inteligência, nosso intelecto. Devemos aplicar, queridos irmãos, no estudo do Apocalipse. E o povo de Deus precisa compreender claramente o que está predito dentro desta profecia.
ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ela nos previne, a profecia nos previne, nos contando com clareza, nos prevenindo, porque ela nos conta o que vai acontecer no futuro. Por isso que o povo adventista é muito privilegiado com relação às outras denominações. Nós, não há povo que compreende melhor as profecias de Daniel e Apocalipse, senão o povo adventista do sétimo dia. Os nossos pioneiros deixaram-nos coisas para compreendermos os eventos que estão tendo lugar no nosso mundo. A mensagem da vida no campo é uma prevenção para a crise que está para vir pela frente, queridos irmãos. Não há outro povo que conhece isso, senão o nosso povo. Somos muito privilegiados. Glórias a Deus por isso. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Repito, as solenes mensagens que foram dadas aonde? Em sua ordem, no livro de Apocalipse, devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus, na mente do povo de Deus. O povo de Deus é esse que está dormindo ou quer estudar as profecias de Apocalipse e Daniel. Por isso, irmãos, eu gostaria de fechar esse nosso estudo, que é só uma introdução, com o livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versos 14 a 16. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Por isso, diz: desperta tu que dormes. Meu irmão e minha irmã, se ainda estás a dormir, Jesus nos diz: desperta hoje do sono. Saia desta mornidão. Abra teu coração para Jesus Cristo e Cristo vai te esclarecer. Cristo vai tirar as escamas dos teus olhos. Cristo vai tirar a cegueira dos teus olhos e vai te fazer enxergar o quão breve Ele está para retornar. Cristo vai te fazer enxergar como é curto o tempo que nós temos para nos prepararmos para a breve volta dele e para a lei do final. Por isso, irmão, precisamos nos examinar, fazer uma avaliação de nós mesmos. Como é que nós temos andado ultimamente? Será que eu tenho andado como um nécio, como um tolo? Porque o tolo nada sabe. O tolo, o ímpio, nada sabe. Vive distraidamente, vive nas trevas. Se essa é a condição em que me encontro, o mestre diz: acorda, é hora de você despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé no princípio. Vamos andar como nécios ou como sábios? Sou um cristão quente ou um cristão frio ou morno? Jesus está voltando, meu querido irmão e irmã. Entrega-se para Jesus. Não adie mais a tua salvação. Jesus está te chamando. Jesus chama por ti, meu irmão e minha irmã. O tempo é curto. Essa é uma breve introdução dos nossos estudos conectando Daniel e Apocalipse. Estaremos transmitindo estudos concernente Apocalipse e Daniel e Apocalipse, conectando esses dois livros.
Orai por nós, orai pelo nosso canal para que continue prosseguindo avante. O nosso canal, ele não é sustentado por ninguém, então eu dependo mesmo de irmãos e irmãs que têm apoiado esse ministério, apoiado este canal para que ele continue ativo, continue avante, lançando novos vídeos, novas mensagens, tá? E se for do interesse do teu coração querer apoiar e ajudar esse nosso ministério, nós agradeceríamos em nome de Jesus Cristo. Desejamos que continuem tendo um maravilhoso e especial sábado na presença do Pai e do Filho. Que Deus vos abençoe e seu Espírito vos ilumine e vos guie em toda a plena verdade. É o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.